Com certeza você já viu um daqueles filmes americanos de tribunal. E nesse vídeo eu quero te colocar em uma daquelas cadeiras. Tem a cadeira do juiz, a cadeira do advogado, a cadeira das testemunhas, mas eu quero te colocar na cadeira do réu. E não é qualquer julgamento, todo mundo sabe que você é culpado. As provas são contundentes, está mais do que claro que o mais justo seria a culpabilidade. Mas de repente o juiz ele levanta o martelo e quando ele dá a marretada ele diz assim, inocente. Ele é inocente. Ele não diz que você é inocente porque você provou a inocência. Ele não diz que você é inocente porque o crime não aconteceu, o crime aconteceu. E ele também não diz que você é inocente porque as provas não mostram isso. As provas mostram que você é culpado. Ele te declara inocente porque alguém pagou o preço no seu lugar. Isso é mais ou menos o que a teologia cristã chama de justificação. E do decorrer desse vídeo, eu preciso que você tenha essa imagem de tribunal na mente o tempo todo. Essa é uma das palavras mais importantes e mais mal compreendidas dentro da teologia cristã. E foi por causa de um monge alemão chamado Martinho Lutero que a Europa virou de ponta cabeça quando ele trouxe em voga a palavra justificação no século XVI e explicou as suas implicações teológicas. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje no Falando Teologuês. O que é justificação? Justificação é um ato judicial. Um ato judicial de Deus, no qual ele declara justo o pecador que creu em Cristo Jesus. Não é por infundir justiça, ou seja, não é porque ele inspira a justiça em mim, no meu coração, mas é por imputar justiça. É por atribuir a justiça de alguém em mim. Eu não produzi, eu não sou capaz de produzi-la e eu nem sou inspirado a produzi-la. Mas alguém foi justo e essa justiça ela é imputada sobre mim no meu lugar. Essa palavra ela é totalmente jurídica, ela não é experimental, ela é uma declaração. Em outras palavras, ela é dita e proclamada diante de todo um tribunal. Olha, ele é decretado e declarado justo a partir de hoje. Essa palavra aparece muitas vezes, principalmente no livro de Romanos e Gálatas. E a palavra grega para justificação é dikaio. Ela é uma palavra de tribunal. É uma declaração de status. Não é uma transformação interna, não é a mesma coisa que santificação. E talvez essa é a primeira coisa que você precisa entender sobre essa palavra. É essencial que você entenda a diferença entre justificação e santificação. Eu quero te dar aqui duas bases bíblicas rápidas onde você vai encontrar essa palavra. Uma delas é no famoso texto de Romanos 3. Quando você começa a leitura do livro de Romanos, você vai perceber o seguinte, o capítulo 1, ele fala muito sobre o que é graça comum e o que é graça especial. Nós vimos sobre isso no episódio passado. Se você não viu ainda esse episódio, clica nesse card aqui e assista. O capítulo 1 de Romanos gira muito em torno dessa ideia. O capítulo 2 e 3, Paulo ele começa a aprofundar a ideia do pecado original e do nível de depravação total que a humanidade se encontra. A gente vai ver sobre isso em outros vídeos. Só que, à medida que ele vai progredindo, ele começa a mostrar que aquilo ali é um estado irrecuperável. O homem não consegue sair daquele cenário. Até que ele encerra toda a humanidade debaixo de um cenário e um texto que você conhece muito bem, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a continuação, o verso 24, é onde a gente encontra a palavra de Caio, que ele vai dizer assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele encerra todo o cenário do mundo debaixo de um mesmo lugar. Todos estão na cadeira de réu e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, existe um caminho de justificação. Esse é o cenário de Romanos 3, 23 e 24. Romanos 5, verso 1, a gente também vê sobre isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Justificação, portanto, não é um Deus que fechou os seus olhos para o nosso pecado, mas é um Deus que está tratando o seu pecado como se ele tivesse sido de Cristo e está tratando a justiça de Cristo ou o não pecar e a obra de Cristo como se ela tivesse sido sua. Ele está fazendo uma inversão de papéis, basicamente, diante daquele tribunal. E é por isso que a palavra imputação ela é tão necessária aqui, porque imputação é quando eu atribuo algo a alguém. No caso da justificação,
Os pecados dos crentes são imputados a Cristo e a justiça de Cristo é imputada ao crente. É uma dupla troca, mais ou menos assim. Os meus pecados são colocados na conta de Cristo. Ele paga esses pecados naquela cruz. A justiça perfeita de Cristo, ela é colocada na minha conta e eu sou visto ou sou declarado como justo diante do tribunal de Deus. Aonde a gente tem base bíblica para isso, Gabriel? 2 Coríntios 5, 21. Na verdade, a gente tem várias, mas eu quero mostrar uma clássica. Assim como eu estou usando todos os textos muito bem conhecidos, 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Cristo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E é muito interessante esse vocábulo de Paulo, nele. O que significa nele? Dentro dele? Nele, na pessoa de Cristo, somos feitos justiça de Deus. E aqui eu quero usar uma expressão de Martinho Lutero, que ela é muito famosa. Inclusive, Martinho Lutero talvez seja o teólogo da justificação. É uma expressão latina, em latim, que ele dizia assim: simul justus et peccator. Simultaneamente justo e pecador. Segundo Lutero, o cristão ele é como se fosse ao mesmo tempo justo e pecador. Justo não porque ele é inerentemente justo, mas pela justiça de Cristo que é imputada em seu favor. Mas ele ainda é pecador em si enquanto ele peregrina nesse mundo. Ou seja, diante de Deus, ele é visto como, e aí vem a expressão, justificado. Não porque ele produz essa justiça, mas porque foi imputada nele. Mas ele ainda vive no mundo, ou seja, ele ainda enfrenta o pecado e ele ainda é um pecador. Simultaneamente justo e pecador. E aqui é necessário que eu faça uma diferença entre dois vocábulos que frequentemente são confundidos. A gente vai ter um vídeo ainda sobre o segundo vocábulo, que é santificação. Qual que é a diferença, então, de justificação e santificação? Quero explicar em 4 pontos bem simples. O que é santificação? É uma declaração jurídica de status. O meu status é outro, a partir do dia X. O que é a santificação? Não é uma declaração de status. É um processo de transformação interno. É diferente. Segundo ponto. Quando ocorre cada um deles? Bom, a justificação, ela ocorre instantânea, completa e de uma vez. Quando? Naquele dia que houve a mudança de status. E a santificação? A santificação, como ela é um processo de transformação interno, ela acontece de forma progressiva ao longo da sua vida. Então são todos os dias. O que muda na justificação? Na justificação muda a sua posição diante de Deus. Eu era um réu culpado, agora eu sou visto justificado. O que muda, ou seja, o que é alterado na santificação? O seu caráter. O seu caráter, a sua conduta. Então veja que todas essas terminologias de justificação, elas não causam mudança interna. Elas são a forma que Deus passa a enxergar aquele ser humano por causa da obra de Cristo em que ele creu. E qual que é a base de cada uma dessas diferenças? Então, a justificação, a base é que existe uma justiça de Cristo que foi imputada em mim. A santificação é que existe uma obra do Espírito sendo feita em mim. Então perceba as diferenças. Enquanto em um você é visto justo, no outro existe um processo diário de transformação. Enquanto em um ele acontece de forma instantânea, completa e de uma vez, no outro é progressivo ao longo da vida. Enquanto em um é mudada a sua posição diante de Deus, no outro é mudado o seu caráter. Enquanto em um a obra é uma justiça de Cristo imputada em nós, em outro a obra é a do Espírito Santo que transforma a minha vida. É necessário entender esses dois conceitos porque isso vai evitar 2 erros clássicos. O primeiro erro clássico é pensar que se eu me comportar bem o suficiente, então Deus ele vai me aceitar. O que, na verdade, é como se fosse uma espécie de uma produção de santificação por meio da força. Isso não existe. Na verdade, isso é a completa anulação da graça. Eu não consigo me colocar diante de Deus e me autopromover a justo diante de Deus. Isso é impossível, isso anula a graça. Nenhum de nós pode produzir essa graça e essa bondade por vontade própria. O segundo erro clássico é que, por eu achar que eu já estou justificado, o comportamento não importa mais, o que anula a santidade. E sempre que a santidade é mostrada na Bíblia, ela é mostrada como algo que vem depois da justificação, como se fosse praticamente uma consequência dela. Inclusive,
Aqui cabe muito bem as reflexões de João Calvino sobre isso. Calvino, ele insistia que a justificação e a santificação, elas são inseparáveis, mas distintas. É como se nós recebêssemos a Cristo por inteiro e dele vem tanto o perdão quanto a renovação, sem que uma dependa da outra para acontecer, mas as duas acontecem por causa desse ato forense. Isso Calvino chamava de a dupla graça. Tudo isso vem de Cristo. Justificação, em outras palavras, é um veredito. Santificação é a jornada depois do veredito. Um juiz, ele não declara você inocente porque você vai se tornar uma pessoa melhor depois. Ele declara e a partir dali a transformação começa. Você se transforma pela obra do Espírito em uma pessoa melhor por causa dessa graça que foi derramada naquele veredito diante do tribunal de Deus. Isso foi tão importante que mudou a história a partir do século XVI. No final do século XVI, havia a errada percepção de que o homem dependia de um processo contínuo de merecimento para que alcançasse a salvação. Sacramentos, obras, indulgências, ele deveria criar a sua própria salvação para sair do seu estado de inimigo de Deus. Mas Lutero, quando lia Romanos, ele se deparou com aquele célebre texto, que inclusive aparece também no Antigo Testamento, e mais uma vez em Hebreus, se não me engano, o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo, ele não é justo pelo que ele faz, pelo que ele produz, mas ele é justificado por causa da fé que ele tem. É dali que vai sair a famosa sola fide, somente a fé. A gente vai ver sobre essas solas em um outro episódio do Falando do Teologuês, mas é exatamente dali que sai. E durante a história, existe uma formulação clássica que foi atribuída à tradição reformada sobre a justificação. Algumas pessoas atribuem a Lutero, mas não necessariamente foi Lutero que disse isso. Mas o ponto é que a igreja ou ela permanece de pé ou ela cai de acordo ao seu entendimento com relação à justificação. De tão importante que é que nós saibamos o que é a justificação pela fé. Isso molda completamente a forma que você vive a sua fé. Em outras palavras, justificação não é sobre você se tornando o bom o suficiente, mas é sobre Cristo sendo bom o suficiente por você. É Deus declarando isso oficialmente e fazendo com que agora aquele que era inimigo do Estado, ele tenha paz com Deus. E é exatamente isso que o Evangelho chama de uma boa notícia. Agora nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Isso acontece por causa da nossa fé em sua obra completa. Mas me diz uma coisa, você já tinha confundido santificação com justificação? Comenta aqui embaixo. E se você tem gostado desses vídeos e quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento teológico, o seu relacionamento com Deus, você já sabe o que tem que fazer. Segue o canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.